Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 24 do vestibular da FUVEST, prova de matemática do ano de 2019. A distância do ponto A até o ponto C é o dobro da distância do ponto B até o ponto A. Se a distância do ponto B até o ponto C é 5 polegadas, qual é a distância do ponto A até o ponto C? Então, a gente precisa compreender essa charge aqui do exercício. Qual que é a pergunta dessa questão? As possíveis soluções em polegadas para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão em uma mesma reta, são quais dessas alternativas? Então, a gente tem três situações. A primeira situação é o ponto A estando entre B e C, uma segunda situação é o ponto B estando entre A e C, e uma terceira situação é o ponto C estando entre A e B. A gente tem esses três casos a considerar e eu vou colocar aqui. Vamos considerar o primeiro caso em que o ponto B está entre A e C. Segundo o enunciado do problema, segundo essa charge aqui, a distância do ponto A até o ponto C é o dobro da distância do ponto A até o ponto B. Então, o que acontece? Se a gente disser que a distância de A até B vale x, então a distância de A até C vale 2x. Ou seja, se aqui vale x, a distância do ponto B até o ponto C também tem que valer x, porque daqui até aqui tem que ser o dobro de A até B. E o que a gente quer saber? A gente quer saber a distância de A até C. Mas segundo o que está escrito aqui nessa tira, a distância do ponto B até o ponto C vale 5. Então, aqui vale 5. Ó. Se aqui vale 5, aqui vale 5 também. Ou seja, a distância do ponto A até C, que é o que nós queremos saber, é 5 mais 5, ou seja, 10. Então, agora a gente vai para esse segundo caso. A distância do ponto A até o ponto C tem que ser o dobro da distância do ponto A até o ponto B. Ou seja, essa distância aqui vai ter que ser 2x e essa distância aqui vai ter que ser igual a x. A distância do ponto A até o ponto C é o dobro da distância do ponto A até o ponto B. O que acontece? Segundo aqui a tira, a distância do ponto B até o ponto C vale 5. Ou seja, essa distância daqui até aqui vale 5. Em outras palavras, 2x mais x dá 3x, isso vale 5. Ou seja, o x ele vale 5 dividido por 3. Só que a gente quer saber qual é a distância entre A e C. Ou seja, queremos saber qual é o valor de 2x. Basta multiplicar esse número daqui, essa equação, melhor dizendo, por 2 dos dois lados. 2x vai ser igual a 10 dividido por 3. E essa situação é simplesmente impossível, né? Porque a distância do ponto A até o ponto C tem que ser o dobro dessa distância daqui até aqui. Só que essa distância do ponto B até o ponto A já é maior do que a distância do ponto C até o ponto A. Então, essa terceira situação ela é simplesmente impossível. Logo, as únicas possibilidades de resposta para esse exercício são aqueles que estão aqui descritos na letra A. 10 sobre 3 e 10. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.